vereadora inscrita, vereadora Daiane Mello. Eu cedo meu espaço ao vereador Iago Morandi. Com a palavra, na tribuna, vereador Iago. Pai eterno. Novena do Pai eterno. Tá louco, sim. Deus é Pai. Bem capaz que eu vim aqui pra avacalhar, né? Capaz, né? Jamais faria isso. Bom dia a todos. Obrigado pelo pessoal que me acompanha. Obrigado aos vereadores, colegas aqui. Parabéns a todos pelo trabalho. O trabalho de final de semana aí foi bastante trabalho aqui. Eu trabalhei também fiscalizando a partir de sexta-feira. Muita gente, acredito que a maioria, ou se não todos, viram o vídeo ali lá na Secretaria de Trânsito, né? Em todas as redes sociais ali, passa das 300 mil visualizações. Um amigo meu lá de Lagoa Vermelha mandou o vídeo que estava circulando lá na cidade dele. Então, é um sinal que duas preocupações. Um pouco é que a gente fica feliz que o vídeo deu certo, né? O trabalho vem dando certo. E o que nos preocupa também é que se tanta gente compartilhou e comentou e falou de algum episódio envolvendo a Secretaria de Trânsito onde não foi feliz, também nos causa espanto e preocupação, né? Por ter alguma coisa, quem sabe, ou várias coisas erradas. Aqui eu anotei e elenquei, para tentar ser breve nesses 10 minutos aqui, a primeira coisa que nos levou a fiscalizar a Secretaria de Trânsito. Primeiro, a falta de transparência por parte da Secretaria de Trânsito. Quando lá, o Renato de Oliveira foi claro num e-mail para nós que não poderia estar passando uma informação que a gente pediu, né? Então, eles alegam que por questões de segurança não podem passar informações. Ou seja, parece que estão pré-julgando o vereador, talvez me antecipando um julgamento que eu iria, talvez, colocar o nome dos fiscais, será, para a população, ou coisa assim, né, antecipando, fazendo um exercício de futurologia para justificar a falta de transparência. Segunda coisa, que me causou espanto, a má vontade dos líderes lá para fornecer informações para o nosso mandato. Quando eu cheguei na secretaria, o pessoal se negou, né? Eu não sei, eu tive que explicar para eles, foi 2h30 tentando explicar que eles, acho, nunca tinham passado por um processo daquele. Até o secretário falou para nós que a gente deveria agendar, né, marcar uma fiscalização, e aqui eu deixo bem claro para quem nos assiste, né? Eu acredito que o secretário não vai estar anunciando uma blitz, onde ela vai ser feita um mês antes, uma semana antes para a população. Mesma coisa a nossa fiscalização, eu não tenho como estar avisando que eu vou fiscalizar. Terceiro ponto aqui, eles nos mandaram, quando a gente chegou lá, ficar à vontade. Depois, quando a gente subiu para o último andar, ficaram nervosos, eu não sei o porquê, né? E aí, o que tu está fazendo aí, vereador? Eu disse, eu estou olhando. Está olhando o quê? Está olhando como, né? O secretário me pediu, e eu falei, com os olhos, né? Porque é como a gente enxerga. Depois coloca essa parte no vídeo. Outra coisa, que não venho com papinho de coação, papinho de não sei o quê, que nós filmamos integral, toda a fiscalização. Não tem nenhuma ilegalidade. Se vocês fizerem qualquer apelo ou justificativa ou uma denúncia infundada, eu vou processar vocês por denunciação caluniosa, porque desde o momento que eu cheguei na secretaria, a gente foi tudo filmado com muita transparência para o público e para a população que paga o meu salário e paga dos secretários. Então não vem com esse papinho aí de coação e etc, né? O outro ponto aqui, alguns secretários falam que temos que agendar, tá? Ou avisar, né? Eu já vou avisar para os secretários próximos, eu não vou agendar nenhuma fiscalização com vocês, nem o BS, nem UPA Central, nem UPA Zona Norte, porque o meu perfil e as pessoas que me colocaram aqui, até como mais votado da história, é para isso, é essa a minha diferença. E quando o secretário adjunto me olha e diz, o senhor deveria estar no gabinete, eu olho para ele e digo, por isso eu fui o mais votado, por estar lá, por não estar no gabinete. Então eu prometi ser uma ruptura. Quando eu vejo chegar numa secretaria e o secretário normal ali, e também o outro que foi criado para gerar custo para nós e mais transtorno e não ajudar em nada, que é o adjunto, esse secretário aí, ele não entender a minha função, eu tô dando o que eu prometi em campanha. Essa era a ruptura, era bugar o sistema, era chegar numa secretaria e eles ficarem perdidos. Muito obrigado, então eu fiquei muito feliz, tá? Então vocês que acreditaram, depositaram o voto de confiança em mim, essa é a missão que eu prometi entregar. E estamos entregando. Já não bastasse tudo isso, eu já fiquei infeliz com tudo o que ocorreu. Eu acho incrível que no e-mail, nos pedidos de ofício ou por telefone, eles são um leão. Tratam mal o pagador de imposto à população. E até não só a população. Trataram mal meus assessores quando ligaram, quando mandaram e-mail. E aí, quando a gente vai até a secretaria, cadê os leão? Correm, fugiram, né? Quando eu chamei a Brigada Militar, o adjunto não ficou lá. E quando eu cheguei, agora mais um procurado. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó.
Renato de Oliveira, tá? Eu estou expondo aqui, porque esse aqui foi o brabão lá no e-mail para nos responder que não iria passar informações. Aí, quando eu fui até lá, até agora eu não tenho informações onde ele estava. Nem o adjunto quis me falar, nem o Fiuza, ninguém. A sala dele estava vazia e me trataram como um palhaço. É só vocês observar o vídeo. Não quiseram me falar onde ele estava, era uma sexta-feira, ele diz que organiza as escalas ali. Infelizmente, né, a gente vem aqui expor um servidor. E outra coisa, falei para o Fiuza, fico triste, porque eu jogo a população contra a fiscalização de trânsito, porque a gente joga, né, o dinamismo, a opinião pública contra uma secretaria. Isso me deixa triste, mas eles pediram isso, né? Foi o caminho que eles pediram, o confronto. Quando eles não fazem o que a gente pede, quando eles tratam, né, de qualquer jeito um ofício, ou eles criam uma burocracia, né? Eles criam burocracia, não, mas tem que ser o ofício desse jeito, não, mas tem que ser o pedido de informações. Aqui vai uma frase, tá, para esse governo. Burocracia é a arte de converter o fácil para o difícil, através do inútil. E isso é a frase que eu deixo para quem fica querendo pautar como a gente vai fazer o pedido de informações. E aqui eu vou ler bem rápido, que falta 4 minutos, a lei de informações, tá? A Lei de Acesso a Informações, lá de 2011. Para você, secretário, eu acho que falta o prefeito pagar um curso para vocês aprender a função do Executivo e do Legislativo. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato. Não é 30 dias, não é 60, não é 70, não é 100. A informação disponível. Artigo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no órgão ou entidade que receber o pedido deverá um prazo superior a 20 dias. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que sejam responsabilidade do agente público ou militar recusar-se a fornecer informação requerida nos termos dessa lei, retardar deliberadamente, quando eles ficam se fazendo de louco, atrasando nossa fiscalização, o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. O artigo 31 deixa mais claro que a fiscalização é feita pelos vereadores, né? E aí, agora, meus últimos 3 minutos, já não bastasse isso. A sociedade inteira, Caxias do Sul inteira, louca com a Secretaria de Trânsito. Ou as 300 mil visualizações, ou 5 mil comentários estão errados, e o Fiuza, o Adiló, o adjunto estão certos. Eu não sei, mas vamos lá. Não bastasse isso na noite de sábado, né? Ou foi sexta-feira? No Top Bus, foi sexta? Foi no sábado. No sábado, recebo um monte de mensagens, pessoas me ligando, que a fiscalização de trânsito mandou o ônibus embora da praça, sendo que eles já tinham a liberação, já tinham o requerimento da SMU, deixaram as crianças na fila, depois tiveram que se embananar, voltar a devolver o dinheiro, porque os amarelinhos tocaram eles da praça de forma enérgica, né? De qualquer jeito, trataram eles com desrespeito. O fiscal de trânsito não quis nem olhar a documentação e mandou eles saírem da praça. Então, eu acho que já bastou desse negócio da fiscalização ser um leão com o contribuinte, né? Eu queria esse mesmo ímpeto, de novo, volto a repetir, para guiar o trânsito onde tem cavalete, como eu venho postando, cidade do cavalete, para guiar o trânsito, ou quando queima um farol, dia de chuva, eu quero esse mesmo empenho e as capas de chuva que estão lá na fiscalização de trânsito sejam usadas e o amarelinho, o fiscal de trânsito, vá lá guiar o trânsito. É o mesmo empenho que eu quero. E aí, caxiense, eles não ficaram felizes, né? Liguei pro Fiuza na mesma noite, a gente acabou resolvendo e falei pro Top Bus, vocês vão pro outro dia. Ele disse, a gente só tem mais um dia para ganhar dinheiro, que é o dia das mães, pagamento, e a praça vai estar lotada. Podem ir trabalhar, que não vai ter fiscal de trânsito, não vai ter homem nessa cidade que vai guinchar o ônibus de vocês. Eu vou para a praça, minha assessoria vai para a praça e ninguém vai guinchar o ônibus. Ninguém vai dizer como vocês ganham dinheiro ou não. Ou o ônibus que era da alegria se tornou da tristeza nessa cidade. Porque nem um ônibus que carrega criança e leva um pouquinho de uma coisa legal para a praça e movimenta, nem isso é possível na cidade. Parece que a cidade só regride. E aí, não bastasse isso, eles não dobraram a aposta. Não, a Secretaria de Trânsito não dobrou a aposta. Eles não só... Eu não posso usar a palavra aqui, né, para não faltar com respeito, mas não só meio que largaram nós de lado e não deram bola para essa situação e nenhuma resposta para a sociedade, como eles triplicaram a aposta no jornal. Agora eu vou ler para vocês o que saiu no jornal de ontem. À espera dos radares, depois da fiscalização. O excesso de velocidade é apontado como um dos principais fatores de risco para acidentes entre veículos e atropelamentos. Até por isso, desde 2023, a Secretaria tem instalado radares controladores. Eles estão interligados no Centro de Operações, o CIOP. Em março, o estudo flagrou 4.900 veículos e papapá, e migué. Aí o que o Afonso fala? Em respeito à maioria das pessoas que dirigem com atenção e respeitando os limites de velocidade. Eu acho que as pessoas que não fazem isso, que são poucas, devem sim ser fiscalizadas. O que eles fizeram? Eles estão dando a notícia que sim, eles triplicaram a aposta, eles vão cobrar e vão botar os
os radares para ganhar dinheiro em cima de ti, contribuinte caxiense, para fazer dinheiro. Sabe por quê? Porque eles são incompetentes, não trazem dinheiro, trazendo empresas para cá, movimentando a economia ou através do turismo. Aí eles têm que fazer dinheiro com multa, indústria da multa. Não, mas o Afonso está aqui, o pessoal da Secretaria de Trânsito está preocupado com os acidentes e tal. Ele já ouviu falar de uma coisa... Ele que trabalhou na PRF, já ouviu falar de uma coisa, lombada eletrônica, quebra-mola, essas coisas aí não existe, né? É só o radar. E está tendo um custo alto para eles. Mas eu sei o porquê que eles estão colocando, porque eles triplicaram a aposta. Porque lá na secretaria eu falei para eles, um passarinho me contou que vocês estavam apavorados, porque assim, eu trouxe à tona o tema dos radares e vocês não sabem o que fazer. Vocês sabem que o ano que vem tem eleição, fica ruim, né? Mexer no bolso do caxiense. 2028 tem reeleição, né? Então fica ruim. Eles estavam apavorados. Eu falei... Que bom, né, que eu consegui impedir os radares. Aí o que eles fizeram? Triplicaram a aposta e vão trazer os radares. Esse é o recado que eu deixo para vocês. E fiquem de olho no Adiló, está só começando as fiscalizações. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago Morandi. Com a palavra, vereador